1 João capítulo 2, de 3 até 6. Diz assim a palavra de Deus: Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Meus queridos irmãos, dizermos para as pessoas que somos crentes, que somos cristãos, é uma coisa. Vivermos como crentes ao longo da nossa vida é outra coisa. Mas para Deus, a única coisa que de fato funciona não é quem fala, mas é quem vive. Porque os falastrões, aqueles que apenas falam e não vivem, e que muitas vezes lotam as igrejas e lotam as TVs evangélicas, aqueles que colocam um fardo pesado nas costas das pessoas e nem com um dedo eles querem carregá-los, estes existem aos montes, não herdarão o reino de Deus. Diante do Senhor, uma vez Jesus estava contando, quando ele julgar, as pessoas vão dizer assim: Senhor, ensinavas nas nossas ruas, curavas os enfermos, o Senhor estava lá conosco, e o Senhor vai dizer: eu nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O verdadeiro crente não é conhecido pelo falar, mas pelo praticar. O falar é importantíssimo. Fala e não te cais. Mas o falar tem que ter lastro. O que é lastro? É mais ou menos assim: você vai comprar um objeto, e vamos ainda no tempo do cheque. Quase nenhum de nós passa cheque mais, mas os irmãos se lembram do cheque. O irmão vai e compra o objeto, passa o cheque. Se o irmão tem dinheiro na conta, então esse objeto é pago, está tudo certo. Por quê? Porque tinha lastro. Mas se o cheque é apenas um papel que não conta com lastro, não tem dinheiro no banco, o que acontece? O cheque volta, e o dono da loja, se o irmão não acertar, teoricamente ele tem direito de ir na sua casa e tomar o objeto, porque o irmão mentiu, disse que tinha dinheiro para comprar e não comprou. Aliás, falando a respeito disso, há muito crente mentiroso, que não vive mais de cheque, mas vive de cartão de crédito, vive de cheque especial, tudo estourado. E ele não vence terminar o limite, ele consegue cobrir o limite e fala: que bom, agora tem um limite para gastar. Quer dizer, ele acabou de sair do buraco e enfia outra vez. Meus irmãos, isso é viver uma mentira. Isso é viver uma lenda. Ele paga 4, 5 vezes a mesma coisa por causa dos juros. E ainda tem gente que encontra saídas alternativas. Não, você deve bastante, deixa o banco cobrar. Depois ele cansa de cobrar, aí ele faz uma proposta apaziguadora, e aí fica desse tamanhinho, e se você nem pagar, 5 anos caduca, você está limpo de novo. Limpo diante dos homens, sujo diante de Deus. Porque a palavra diz: a ninguém devais coisa alguma, senão o amor com que vos ameis uns aos outros. Então, voltando ao lastro,
O crente que fala de Jesus deve viver para Jesus. O crente que fala do Salvador deve testemunhar do Salvador na sua vida. Havia um pastor que jogava bola com os jovens, e na hora que ele ia jogar bola com os jovens, ele xingava todos os palavrões do dicionário e outros que ele inventava na hora. E aí então perguntaram para ele: mas o senhor não é pastor? Ele disse: eu sou pastor no púlpito da igreja, aqui eu não sou. E quantos de nós somos crentes na igreja, mas não somos crentes em casa, não somos crentes no comércio, não somos crentes na família, não somos crentes na vizinhança, não somos crentes lá na escola, e muitas vezes politicamente não somos crentes também, porque assinamos coisas que contrariam os valores norteadores da nossa fé. O texto que nós acabamos de ler, ele é enfático a respeito destes assuntos. Ele diz o seguinte: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Você quer saber se você é crente? Você é cumpridor da palavra? Nós não somos salvos pelas obras. Pelas obras ninguém pode ser salvo. Diz a Bíblia: pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porém, Tiago também diz o seguinte: mostra-me esta tua fé sem obras, e eu com as minhas obras mostrarei a minha fé. Ou seja, eu sou salvo pela fé, mas a fé gera obras. A fé que não gera obras não é fé, é mentira. O que sou crente, eu devo andar como crente, eu devo me vestir como crente, eu devo falar como crente, eu devo tratar com as pessoas como crente, eu devo estar na família como um crente, eu devo lidar com o comércio como um crente. Nós não podemos repartir a vida, fatiar a nossa vida. Aqui é a minha área religiosa, aqui é a minha área profissional, aqui é a minha área esportista. Não, para o crente, todas as áreas são santas. Todo lugar que pisar a planta do nosso pé é o quê? Terra santa. Diz ainda o texto: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, o que ele é? Crente fraco. Está escrito isso? Ele assim, é um pobre coitado, precisa da nossa oração, ele tá necessitado. É isso que diz o texto? O que diz aqui? É um mentiroso. Não tem alternativa. Quem diz que conhece a Jesus e não guarda os mandamentos de Deus é um mentiroso. Quem está falando é o apóstolo do amor, aquele que falou do amor, aquele que é o exemplo do amor. Mas ele que é exemplo do amor, ele não destoa da justiça de Deus. Quem diz que é cristão e não vive como cristão, não é fraco, é mentiroso. E diz assim, o amor, e diz aqui o texto, nele não está a verdade. A verdade, ela transparece. A verdade, ela floresce. As pessoas percebem que somos servos do Senhor. Se nós estamos num determinado lugar e o nosso comportamento é olhado, é vigiado, as pessoas dizem, essa pessoa é cristã. Ele tem um quê de cristão? Há algo nesta pessoa que o difere dos demais, do comportamento dos outros. Meus prezados irmãos, todos nós aqui temos família. Será que a nossa família nos identifica como cristãos? Será que o nosso vizinho nos identifica como cristãos? Será que o gerente do nosso banco nos identifica como cristãos? Será que os nossos filhos nos identificam como cristãos? Ou será que nossos pais nos identificam como cristãos? Ou eles vão ter uma lista gigantesca de coisas para dizer cristão? Eu me lembro
procurando uma determinada igreja na zona lá de Pirituba, e eu não conseguia o endereço, tempo que não havia celular, GPS, essas coisas todas, mas disseram que era mais ou menos ali. E eu precisava ir na casa da pessoa que tinha a chave da igreja. Então eu toquei a campainha e disse assim: escuta, o senhor sabe onde mora a pessoa que é da igreja batista ali, não sei o quê? Ele disse: olha, não conheço essa pessoa, mas o senhor está procurando um demônio aqui na rua? Eu conheço. Ele para o carro na porta da nossa casa, ele quando desce, só falta arrancar o cabelo da esposa, eles saem brigando, voltam brigando, tem briga o dia inteiro e vão para a igreja. Eu acho que é a igreja batista, então é ali. Agora, é lá que deve estar a chave. Agora, cristão, ali não tem. Se é um diabo, eu sei onde está. Se alguém for procurar um cristão do lado da sua casa, será que vai te achar? Ou será que ele vai identificá-lo como um grande criador de casos, como um grande consciencioso, como uma pessoa que não é capaz de ter paz com ninguém? Meus irmãos, a palavra de Deus diz que Deus nos deu a palavra de reconciliação, Deus nos deu a palavra de paz, mas também Deus nos deu a palavra de autoridade. O que você está fazendo? Porque às vezes a gente confunde paz com complacência. Então, por exemplo, para eu ter amizade com a senhora, eu tenho que dizer que está tudo bem, tudo que a senhora faz está certo, etc e tal. Não. Na verdade, a verdadeira amizade é assim: eu amo muito a senhora, mas a palavra de Deus diz assim, e isso que a senhora está fazendo não está correto. Então, porque está na palavra. Mas aí, por que ela vai aceitar de mim? Porque ela vê em mim testemunho para isso. Mas ela pode virar para mim e falar assim: morda a sua língua, você é pior do que eu, você vem falar de mim, você faz pior do que eu. Aí nós perdemos o nosso testemunho, perdemos a nossa autoridade e não temos nada o que falar. Pelo contrário, podemos ser motivo de escândalo. E a Bíblia diz: ai daquele por quem vem os escândalos. Melhor lhe fora que amarrasse uma pedra no pescoço e se atirasse no mar ou no rio, porque ai daquele por quem vem o escândalo. Será que o seu filho escandaliza-se do evangelho por causa do seu comportamento? Será que o seu pai, a sua mãe, se escandaliza do evangelho por causa do seu comportamento? Seu marido, a sua esposa. A Bíblia fala inclusive das esposas cujos maridos não são crentes. Diz o apóstolo Paulo que há mulheres que vão ganhar o seu esposo sem palavras, pelo porte, pelo testemunho, pelo respeito, pela consideração e pela dignidade, porque aquele marido vai dizer: olha, eu posso não concordar com a fé da minha esposa, mas aquela mulher é uma santa mulher de Deus, eu tenho que tirar o chapéu para ela, ela é uma mulher de Deus. E um dia, água mole em pedra dura, o que acontece? Tanto vai até que for, esse coração vai ser partido e ele vai dizer: minha querida, eu quero esse Cristo que você tem no seu coração. Então, para terminar esta meditação, irmãos, vivamos, não apenas falemos. A gente diz que lê a Bíblia, vamos lê-la mesmo. A gente diz que ora, vamos orar mesmo. A gente diz que ama o próximo, vamos amar mesmo. A gente diz que é importante estar na casa do Senhor, vamos estar mesmo. A gente diz que é importante cooperar com a obra do Senhor, vamos cooperar mesmo. A gente diz que é importante ganhar almas para Jesus, vamos ganhá-las. Não é terceirizar a fé, terceirizar o trabalho. O pastor chegou na igreja e disse: o irmão fulano faz oração? Não, pastor, o senhor é pago para orar, o senhor ora. Terceirizando a oração, o que é isso? Não vamos terceirizar a fé, meus irmãos. A fé é de cada pessoa que se rende nos pés do Senhor. Aí, sabe o que vai acontecer? Vai se cumprir o último versículo desse texto: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim. Então nós vamos reproduzir a vida de Jesus em tudo aquilo que nós fizermos. Andar como Jesus andou,
falar como Jesus falou, pensar como Jesus pensou, amar como Jesus amou. Já disse o poeta numa belíssima canção que fala a respeito desse assunto. Vamos fazer assim, irmãos? Vamos dar para o nosso Deus um testemunho brilhante de quem vive a fé e não só de quem fala da fé. Vamos juntar o útil ao agradável, o bom ao melhor. Falamos de Cristo, vivamos para Cristo. Que Deus nos abençoe. Amém.